Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 24 de setembro de 2022, um sábado. Antes, primeiro, como sempre, uma pequena consideração, e eu vou refletir sobre tudo que eu falei na consideração preliminar de ontem, em que eu falei sobre, e acho que não, e não está errado, só acho que a estratégia não ficou clara, sobre a importância do contexto, sobre, tanto de quem escreve, uma ideia de como para quem escreve, para o ouvinte, para o leitor. A importância do contexto. Isso tudo foi para dizer o seguinte, e eu acho que isso talvez não tenha ficado claro ontem. São 4 evangelhos, né? É um evangelho escrito por 4, digamos, autores. E o evangelho de João é diferente dos 3 anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas foram escritos no contexto cultural e religioso judeu para o contexto cultural e religioso judeu. Embora, claro, eles previssem alguns outros leitores de outros contextos, romano e grego. Enquanto isto, o Evangelho segundo João foi escrito no contexto grego, da filosofia grega romana, para pessoas do contexto cultural e religioso grego-romano. E nesse contexto, onde o Evangelho de João foi escrito e para o qual ele escreve, havia a filosofia gnóstica que estava pegando forte dentro do cristianismo. A filosofia do gnosticismo, que diz que se pode chegar à salvação pelo conhecimento. E aí João, de certa maneira, batalha o Evangelho segundo João. Já no início, ele, por exemplo, diz assim: o verbo se tornou carne. O verbo logos, em grego, se tornou gente. Ele quer dizer, olha, a palavra tão importante na filosofia, no conhecimento, filosofia quer dizer amante do conhecimento, né? Amigo do conhecimento. A filosofia se tornou carne, mundo real, carne, matéria. Então também, olhando, a salvação se tornou presente numa pessoa, numa atitude material. Não é mais só conhecimento. Tá, foi para isso que eu disse tudo ontem. O Evangelho de João é diferente dos 3 anteriores, porque foi escrito num contexto e para um contexto grego. Tá? E o contexto é importante. Nesses textos aqui, de vez em quando eu vou ter que dar uma arrumada para evidenciar o contexto, tá? Porque olha, senão a gente pode não sacar o que está acontecendo, tá? Em todos os textos bíblicos, mas nesses aqui fica bem claro. Se a gente, se não, eu procurei textos em volta, informações sobre os versículos, sobre esses textos aqui. Então, lá diz para ler, por exemplo, 2 Tessalonicenses, que vai ser o primeiro texto bíblico grande, indicado pelas senhas de hoje, que eu vou ler. Então, eu vou ter que citar o que vem antes, porque senão o texto fica meio no ar, assim. O texto indicado fica meio no ar se a gente não vê o contexto, tá? Não sei se ficou claro. Vocês podem, nos comentários, escrever para mim. Eu posso estar errado e vocês daí me ajudam. Se uma coisa não está clara, comentem. Eu gosto de conversar. Tá? Então vamos ver. Primeiro versículo para hoje, 24 de setembro. Primeiro versículo vem de Sofonias, é um livrinho muito pequenininho, tá? É um profeta que ele usa muito linguagem apocalíptica. Mas se a gente olhar direitinho, a gente entende.
Entende que ele está falando da realidade mesmo. Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, quer dizer, aquele vinho que já secou na pedra de Jerusalém destruída, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Porque o Sofonias falou da destruição de Jerusalém, aí vem esse pessoal que era por causa da injustiça que cometia Jerusalém, cometia injustiça, foi destruída. Aí esse cara vem dizer: não é porque a gente cometia injustiça. Os profetas estão dizendo, esse tipo de monarquia exploratória, militarista, né, que causa toda essa destruição, é pecaminosa. E os caras não querem admitir o pecado deles. Apegados ao vinho. Isso aí são os puxa-saco dos poderosos da antiga Jerusalém, dos ricos daquela Jerusalém pecaminosa e injusta. E no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18, lá diz assim: você diz, lá, escrevendo para eles: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é, na verdade, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado, o verdadeiro ouro, verdadeira riqueza, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Os profetas falam da realidade, certo? Tem gente que acha porque é rico, porque é grandão, poderoso. Tem aquela história popular que diz: o rei está nu, o rei está nu. De tão babaca que era o rei, ele acreditou que estava usando uma roupa invisível. Onde vemos somente a nós mesmos, oração de Rupert Meyer, onde vemos somente a nós mesmos, passando cegos pelo sofrimento, irrompe em nossa sociedade. É uma sociedade, então, de egoístas, né? Essas traduções. Uma sociedade egoísta, só vemos a nós mesmos. E daí ele faz a oração: que teu amor nos atinja. Essa sociedade egoísta, em que nós muitas vezes estamos dentro e somos vítimas. Onde estamos parados, indolentes, e não vemos nosso campo de trabalho, digamos assim, de ação, mostra-nos onde somos necessários. Teu amor nos cura. Belas palavras. E então, o primeiro texto que eu vou ler, indicado aqui, texto grande, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o início para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Cuidado com a teologia da predestinação, tá? Não é assim que são predestinados. É que nem o profeta, aquele que diz: desde o ventre da minha mãe me chamasse. Isso não é predestinação. Ele está dizendo: olha, eu faço parte de uma função de Deus na história. Não é assim que, tu que está aí feto dentro do útero. É assim: olha, Deus quer que haja profetas, eu sou um deles. Isso que ele disse para o profeta. E assim são esses desde o princípio chamados. Vamos de novo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Salvação e também e também agentes do amor de Deus no mundo, certo? Para o que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, por carta nossa, por texto. Guardai o que vos foi ensinado. As tradições aqui são os ensinamentos. É que está dentro um problema lá, que os caras estão distorcendo a palavra de Deus e tem uns malucos lá da comunidade. Eu já vou mostrar. Vou mostrar com um versículo aqui. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Ele está querendo dar uma acalmada porque tem um problema lá. Então, Jesus vos console assim, olha, fiquem mais calmos, tá? Gente, ele está dizendo para eles, se acalmem. Tem um maluco aí no meio, e olha quem são os malucos. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não nos demovais da vossa mente, não percam, não saiam da casinha, não se tornem malucos com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Nós não ensinamos isso aí, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tem uns caras aqui, malucos, que estão alucinados com umas alucinações apocalípticas. E já não trabalham mais e ficam perturbando os outros e ficam falando só do fim do mundo. E estão perturbando a vida da comunidade, ninguém sabe como. E aí ficam esses malucos alucinados. Vocês sabem que tem gente alucinada por aí. Quando veio a pandemia, aí tinha ali no Uruguai, país aqui vizinho, na Argentina, na verdade, uma nuvem de gafanhotos. Aí disseram, isso está escrito na Bíblia, é o fim do mundo. E ficam perturbando a cabeça dos outros. E tem gente alucinada nas igrejas? Não tem. Era o que ele até está falando lá. Se confortem e não esqueçam o que a gente ensinou. Não é assim. Não virem cristãos alucinados, que tem por aí. Não é para isso que a fé serve. A fé e a esperança cristã não devem dar vazão, não querem dar vazão a emoções desequilibradas e alucinações apocalípticas, mas a ação consciente, realista e transformadora. Transformadora, sim, mas não alucinada. Tem gente que transforma a religião numa verdadeira loucura. A religião cristã, inclusive, né? Cheia de... ficam fora da casinha. É para isso que serve? Não. Pé no chão. Um bom dia.